Buenas! Salve todas, todos e todes nesse dia muito especial do 100º episódio do podcast Desver, comemorado hoje em grande estilo. A gente compartilha com os ouvintes aqui o prazer e o privilégio de ouvir, conversar com o professor e psicanalista Christian Dunker, sem dúvida um dos intelectuais mais importantes do país. Essa é uma presença, Cris, que até nos emociona, assim, porque o professor Christian tem parte nesse podcast aqui, ele não sabe, mas não só porque ele é constantemente e reiteradas vezes citado aqui, mas porque foi principalmente através dele assim que a psicanálise entrou de forma mais consequente nas nossas vidas, né? Tanto minha quanto a do Gil. Seja pelas intervenções, pela consistência teórica, pela postura ética do professor Dunker aqui, isso é uma inspiração constante para nós, né? Eu estava fazendo as contas, professor, eu acompanho você nas redes há exatamente 10 anos. Puxa. A primeira vez foi um debate produzido pela TV Boitempo, com Safatli e o Paulo Arantes, sobre, acho que era o lançamento do Badiou e do Djac. Isso. 2013 eu vi o coisa, e desde então, isso se chama tietagem, né? Em outras palavras, é o que... Bom, eu espero... na verdade, tem um outro segredo também, que eu vou revelar aqui, já que é o seguinte: desde o primeiro episódio, Christian, a gente tem um plano secreto de um dia trazer você aqui. Então imaginem os nossos queridos ouvintes aí a emoção que é, e o prazer, o privilégio que é receber esse convidado especial depois de 99 episódios, né? Bom, Christian, eu espero que hoje que a nossa interlocução possa estar minimamente à altura do debate. Desde já te agradeço muitíssimo, sinceramente, pela generosidade de compartilhar esse espaço com a gente. E só para seguir, antes de te passar a palavra rapidinho, Dunker, só para seguir os protocolos, a gente precisa apresentar para o público. Dunker é psicanalista, professor titular de psicologia da USP, livre docente, pós-doutorado na Manchester Metropolitan University, analista membro da escola do Fórum do Campo Lacaniano, coordena o LatesFIP com o Safatli e o Nelson da Silva Júnior, na USP, é um escritor super prolífico, premiado, ganhou o Jabuti em 2012, ficou em segundo lugar em 2016, no outro Jabuti, e a sua, eu acho que maior feito é ser um renomado youtuber, no Falando Nisso, e potencial futuro orientador de uma dissertação de mestrado de um tal de Gil Wallace, se Deus quiser, um dia. Seja bem-vindo, Dunker. Obrigado por estar aqui com a gente. Puxa, mas é uma ótima recepção carinhosa de vocês. No fundo, isso que torna a aventura aí do canal, das coisas que a gente faz, relevante, né? Ser lido, ser acompanhado, né? Sentir que reverbera uma conversa, né? Com pessoas que às vezes a gente se encontra de vez em quando, aqui e ali, mas tem um sentimento de pertencimento, né? Numa história comum, né? Muito legal o projeto de vocês, estou muito contente de estar aqui. Estou curioso para saber como é que funcionam as regras da casa, o que vocês estão fazendo, né? Chegando no 100º número, queria até perguntar um pouco como é que foi para vocês isso aí. É um feito, né? No Brasil, nessas condições, chegar aí a 100 números é um acontecimento. Posso começar perguntando? Como é que vocês se sentem aí? Pois é, eu acho que... O que foi o melhor dessa viagem aí? Eu acho que o segredo é que é o modo como começou o podcast, que eu sou aluno do Gustavo, ele é meu mestre de pintura. Uhum. E a gente se encontrava, em vez de pintar, ficava horas conversando. E daí a gente olhou e falou: a gente podia gravar essas conversas, né? Elas são interessantes pra gente, de repente pode ser interessante para outras pessoas também. Uhum. Então o segredo é esse, né, Gustavo? É um jeito meio neurótico de manter uma amizade rolando. Foi absolutamente natural e foi para bem, porque o Gil morava em Porto Alegre, se mudou para São Paulo, voltou para São Paulo, né? Então foi um modo de a gente continuar
a amizade, né? Acho que hoje a gente conversa mais do que quando você morava aqui, né, Gil? Porque o podcast ele serviu assim como um laço, né? Como uma coisa para amarrar esse laço. Daí foi natural, não teve lado ruim, né, Gil? Não, Não me ocorre, teve lado assim, ruim, né? assim. A gente só desistiu do YouTube, que dava muito trabalho. Aí ficamos só no Spotify e assim, o lado ruim a gente larga. Só traz alegria, né? Fez a gente conhecer muita gente interessante, muita gente Novos amigos, né? É muito legal essa dezenas de oportunidade entrevistados, né? essa oportunidade de conversar com as pessoas assim por uma hora. Às vezes você faz um amigo novo, assim, do nada. Mas passando adiante, Duncan, eu queria te fazer uma pergunta que, bom, você entendeu a admiração, e os nossos ouvintes estão acostumados de ouvir, entendeu a admiração, a identificação que a gente tem com você, e a gente sabe que uma mini-bio é meio que uma narrativa de grandes realizações. E quando eu penso assim nessa ideia, uma narrativa de grandes realizações, me remete imediatamente à ideia do Bataille de heterologia, que influenciou o Lacan na teoria do gozo, objeto A, etc. E eu não quero que você comente sobre o Bataille, nem teoria do gozo, nem objeto A no Lacan, que isso aí a gente lê lá já estava preparado. Não comenta, não é dizer, sobre isso a pergunta. Essa eu estou só falando isso para você saber que eu sei, para me exibir um pouco. Mas a pergunta é o seguinte: eu lembro de histórias que você falou publicamente, em outras entrevistas, como sua vontade de ser arqueiro, ou onde você achou sua primeira cadeira no consultório. E eu penso que quase que só um psicanalista assim, reconhecido, generoso, bem-sucedido como você pode falar abertamente, um pouco pelo menos, da sua falta, do furo, dos perrengues, das frustrações, do que você desistiu, do que você ainda não alcançou. Quem sabe até para ajudar a gente aqui um pouco da nossa angústia de conversar com a pessoa que na nossa imaginação, numa construção imaginária do personagem, é assim muito mais importante do que a gente fica nessa saia justa aqui. Mas como que seria, então, assim, uma anti-mini-bio? Anti-mini-bio, gostei da ideia. De fato, né, essa é uma coisa meio chata, o destaque sempre para títulos, triunfos, né, que você vê ali o resultado, mas não vê o processo, né, não vê a história. Isso acaba sendo uma biografia em estrutura de DSM, né? Então você tem 5 em 8, 3 em 4, enfim, isso eu acho que é muito ruim e de fato, com o tempo, você acaba perdendo um pouco do espaço para falar, como você disse aí, né, das coisas que vão se tornando mais importantes com o tempo, que são os encontros, são aquelas boas histórias que vale a pena contar, são as coisas menos, vamos dizer assim, que você não consegue colocar muito no registro do meta, objetivo, e agora o que vem. Acho que no começo isso é um pouco inevitável, né? Porque, de fato, algumas credenciais você acaba precisando para poder participar de certos debates, né? Mas depois a coisa vira assim uma espécie de obsessão com mais qualidade, sabe? Mais qualidade de encontro, mais qualidade de conversa, mais qualidade de pergunta, né? Coisas que tiram você assim de uma certa rota, né? Narrativa, inclusive. Bom, eu diria assim, no meu queijo suíço, no momento, né? São um conjunto de dificuldades que a gente tem para passar, que a gente escreve para outras línguas. Né? Eu estou tentando traduzir, por exemplo, meu trabalho para o francês, né? O trabalho do condomínio. Daí mandei lá para uma editora super bacana, que me apresentaram. Daí o cara me deu uma resposta que eu achei super legal, assim. Falei, Cris, nós não vamos publicar seu livro. Mas por quê? Porque o seu livro, ele gira em torno de uma palavra que não existe em francês. Não tem francês. Então não vai vender essa porra. Então não vai dar para fazer. O seu trabalho aqui não vai, né?
E daí você começa a descobrir que tem obstáculos, né? Muito mais simples que derrubam qualquer um e você nunca imaginar, né? Eu estou tentando traduzir, por exemplo, um texto incrível da minha amiga e orientadora de pós-doc, né, a Érica Burman, um texto sobre Fanon e educação. Sensacional, assim, que eu acompanhei ela fazendo e tal. Não consigo. Não consigo, porque o tradutor não vai, porque o editor não quer, porque o outro não funciona, porque é caro. Então, são esses embrólios assim, que me enchem um saco, fora uma coisa que agora eu vou revelar, que é a minha relação animista com tecnologia. Animista, tipo, a impressora tem vida própria. Não estão me ferrando, sempre. Sempre. É uma perseguição. Eu sinto como, pô, aquela. Não mas entrou, isso... não funciona o Zoom, o aparelho aqui, o computador que não vai. Acabei de comprar um teclado novo, ele veio sem ser cedilha. Muito bom. Meus Isso é filhos. recíproco também, viu, Cris? É recíproco. Se você odeia a tecnologia, ela também te odeia. Acontece Isso, comigo. Acontece comigo. quanto Uma mais relação você. Eu trabalho há 20 anos com tecnologia, Dunker, eu posso te afirmar com conhecimento de causa que é verdade, eles têm vida própria, geralmente estão contra a gente e computação não é uma ciência exata. Os programadores são os primeiros a dizer isso. Eu não sei o que está acontecendo. Não, e eu não posso revelar muito isso, porque eu escrevo uma coluna de tecnologia na UOL. Então, se eu ficar falando isso por aí, absolutamente vou à falência. Assim. Não sei se a gente vai cortar essa parte aqui da entrevista. Vocês pediram queijo suíço, ela vem com autores também. Não, já valeu. Vamos seguir, Gustavão. Vamos. O nome do nosso podcast, Desver, né? Ele veio assim de um conceito, digamos assim, que me apareceu ao longo da experiência que eu tive na docência, né? Que eu vou tentar resumir brevemente para você. Hoje eu me dedico mais a um curso mais teórico, que é o Processos Poéticos. Mas nas últimas 2 décadas, eu trabalhei como professor assim, de desenho da figura humana, desenho de anatomia artística, para ser mais específico, né? E nessa função meio impossível, assim, de ensinar a desenhar, eu me deparei com uma dificuldade que me fez transformar meus métodos de ensino. Eu percebi, Cris, que não era o caso exatamente de educar a visão daquelas pessoas, daqueles iniciantes, né? Quer dizer, de ajudar o desenhista a enxergar, porque é isso que sempre diz nos manuais, né? Que desenhar é um modo de ver, a famosa expressão lá do John Berger, é colocado em todo tipo de ensino e metodologia, que o desenho, sobretudo, é um ensino do olhar, e etc, etc. Só que eu fui percebendo que os alunos enxergavam. Isso era o problema. Eles enxergavam, só que não viam um modelo ali parado na frente deles. Eu fui percebendo que o que acontecia é que eles projetavam o que sabiam a respeito do corpo. A prova estava no papel, é só olhar o desenho, né? Eu punha o modelo deitado, um estrado e etc. Sempre tinha alguém na turma que desenhava o modelo em pé. Porque ele olhava para o modelo, mas ele só conseguia ver o estereótipo de corpo. E o estereótipo de corpo é sempre vertical, em pé, né? Para citar um exemplo, né? Onde isso fica evidente, né? Essa projeção. Bom, resumindo a história, eu percebi assim, então, que ao invés de ensinar a ver os modelos, né, em questão, o método melhor para compartilhar a técnica do desenho é fazer o desenhista desver, primeiramente, os estereótipos, tipificações formais, etc., até que ele possa alcançar lá o modelo de referência, né? Aqui no podcast, a gente sempre toca nesse tema, assim, com os entrevistados, né? Isso foi nos ajudando, além de outras reflexões nossas, a constituir melhor esse conceito. E a gente, assim, queria muito que você comentasse isso, Christian, porque obviamente que desde o início eu entendi que tinha conotações psicanalíticas nessa dinâmica, né? Isso, inclusive, foi o que me levou a estudar psicanálise para poder, assim, ser um professor melhor de desenho, porque eu vi que era uma coisa imprescindível para mim, eu entender minimamente a dinâmica do olhar e tal, as dinâmicas psíquicas, né? Isso me levou à psicanálise, que me levou, inclusive, a você. Puxa, então, fecha aqui o círculo.
Colocando só um rabinho na pergunta do Gustavo, talvez também você pudesse pensar um pouco sobre se isso tem a ver com a prática clínica, né? Eu me lembro de uma frase do Lacan, ele diz assim, como Freud sempre sublinhou, cada caso deve ser estudado na sua particularidade, exatamente como se ignorássemos tudo da teoria. Acho maravilhoso isso, como a ignorância conduz à prática, né? Olha, Gustavo, a tua colocação muito, muito legal, porque ela retoma uma conversa que eu tenho com duas pessoas muito queridas, né? Uma é um artista plástico, o Sérgio Fingerman, né? Que já, sei lá, 20 anos a gente se encontra e conversa, e ele tem a produção dele, e a nossa conversa eu acho muito, muito interessante, porque eu não entendo nada de ver, né? De olhar. E eu fui descobrindo que eu não entendia nada de olhar e de ver com ele, né? Porque eu vinha com a história da arte, não, e o Lacan, e os sujeitos, e ele foi me levando um pouco para essa primeira constatação de que você não consegue olhar para uma porra de uma obra, você interpreta a obra, você antecipa saberes e tal, né? E isso é uma pessoa muito generosa, então eu considero assim um mestre, um mentor nessa área. E outra pessoa com quem eu discuto muito isso é minha esposa, que fez estava te falando, né, um curso de desenho longo e tal, e eu fui vendo ali no processo dela como essa questão que você colocou aí, ela é crucial. Ela é realmente espantoso você descobrir o quão esse problema ele é trivial e relevante, né? Ele é simples e de imensas proporções e assim, quem não vê o problema não consegue nem imaginar como você tem todo um universo de coisas que advém da percepção da dificuldade, né? E eu concordo contigo, inclusive li o João Berger nessa mesma direção que você colocou, e eu diria o seguinte, né? Talvez a gente possa distinguir meio lacanianamente, mas meio pós-lacanianamente, entre olhar e ver, né? Porque tem uma imagem que é mais ou menos assim, a gente já fez algumas incursões pela África, né? Tanzânia, Namíbia, Botsuana, África do Sul, e nessas intervenções a gente ia ver parques com aqueles bichos, né? Bichos, guepardo, girafa e tal. Então a dificuldade é você encontrar o bicho na paisagem, né? E aí tá todo mundo ali e eu nunca via nada. Todo mundo via nunca, olha lá, tá vendo o leão. Daí uma hora a gente descobria assim, que eu não via nada porque eu já estava vendo, que eu já estava procurando, porque eu estava com um olhar assim interessado em achar, né, em descobrir onde está o escondido. E as pessoas que conseguiam olhar mais fácil, né, descobrir os bichos, eram aquelas que descansavam o olhar, separavam ele do ver e deixavam o bicho vir a você, e não você ir atrás do bicho, né? E eu acho que o truque é um pouco esse, quando você saca que o que você está vendo é algo que encobre o olhar, é uma coisa que, como você falou, né, antecipa um saber, e esse saber te faz ver coisas e impede você de olhar, né? Ele é uma obturação para o olhar, né? É uma obturação para esse processo, né, das formas, da textura, da cor, da composição, dos volumes, que de repente tem um tempo aí, que de repente forma. Os idiotas como eu, elas não conseguem viver esse tempo. Dizer a coisa vai vir, você precisa recuar, você precisa, eu acho muito feliz a expressão desver, segurar a visão para que aconteça esse outro jeito, né, de você estar em relação ao saber. E aí vem uma dificuldade, Gustavo, que é assim, uma dificuldade epistemógena. Uma das, vamos dizer assim, tragédias humanas é que a gente não consegue dessaber. A
Por exemplo, a gente não consegue parar de aprender. Não, eu quero parar de aprender. Então, você vai vir ali uma coisa, você, antecipa, pensa, continua aprendendo. E aquilo que você aprende, né, aquilo que tem uma estrutura de saber, aquilo não pode ser desfeito. O Freud tem uma expressão bonita para isso, né? Não pode ser tomado como non arrivé, como não chegado, como não acontecido, né? E isso tem uma função de obturação que tem tudo a ver com a psicanálise, porque acho que é isso que o Lacan chama de a paixão da ignorância, a douta ignorância, né? A paixão que seria própria dos psicanalistas. Você dessaber, mas dessaber envolve uma prática, envolve um trabalho, né? Desver não é assim, coloca uma venda, é uma formação para você ver. Isso é um método, E eu acho que tem coisas no Freud e no Lacan que ajudam a gente a fazer isso. Por exemplo, né, quando o Freud publica o texto dele sobre o Moisés de Michelangelo, né, você sabe que ele publicou com um pseudônimo. Porque ele achava que ele não entendia nada de arte e tal. Eles iam achar que aquilo não podia estar certo, que era o Freud e tal. E o que ele fez para desver, né, a estátua lá, a escultura do Moisés? Ele contratou amigos desenhistas em Viena para fazer o que poderiam ter sido os esboços conjecturais do Michelangelo para fazer a obra. E olhando para os esboços, ou seja, olhando para aquilo que é incompleto, ainda não concluído, que são traços, ela conseguiu olhar para aquela obra de fato, né? E a partir disso produzir lá um saber que pode ser correto ou incorreto, mas o interessante é como o Freud se produziu esse método para desver, né? Perfeito. O Christian enunciou melhor que a gente o conceito que a gente vem trabalhando aí há anos. Mas tem uma outra relação que eu queria puxar da psicanálise que me ocorreu agora, que você diz assim, que é a relação do aprender, que você não pode desaprender. Aprender vem de prensar, né? Prensar é... pegar, né? Greifen, em alemão. Begreifen, você agarrar. No alemão. E o termo que eu mais uso nas aulas de desenho, que o Gil sabe muito bem, é desapego. Desapego, para mim, é a virtude maior do desenho. Sem desapego, ele não aprende. Eu acho que essa é outra dimensão. Ele precisa desapegar. Em vez de apegar e aprender, tem que fazer esse movimento contrário de retorno, né? Muito legal, muito interessante. Pois é. E seguindo um pouco adiante, bom, com dois artistas que eu acho que o Gustavo é meu mestre na pintura, eu acho que eu conversei mais com ele, só me ocorreu agora isso. Acho que eu conversei mais com ele sobre psicanálise do que sobre arte, de fato. Que é uma coisa engraçada, porque eu também não sou psicanalista, a gente vai aprendendo, é coisa de estudante, né? A gente vai aprendendo, aquele conceito, acho que agora... sabe, né, Gil? Isso, também acho que eu entendi agora o que é gozo, deixa eu te contar para ver se a gente consegue... E, enfim, mas, enfim, essas epistemologias a gente fica o tempo todo pensando nessas relações, então a gente queria saber como é que você pensa uso da arte pela psicanálise, uso da psicanálise pela arte. São duas coisas problemáticas, bastante problemáticas, os dois lados, assim, um pouco. Mas antes disso, antes de ouvir o que você tem para falar sobre isso, a gente, para dar um pouco de contexto, quem sabe ver sua leitura, a gente queria mostrar nossos trabalhos. Então, Gustavo vai apresentar aí, né, Gustavo? Eu vou mostrar dois trabalhos meus e Gustavo... Eu vou mostrar dois trabalhos meus e Gustavo vai mostrar alguns outros dele. Claro que o Gustavo é um artista de verdade, né? É um artista profissional. Eu sou meio que um diletante. Esse é seu, né, Gil? Aí. Esse é meu. Tá aparecendo. Agora sim. Tá. Foi? Mas como é que isso vai ficar no podcast? As pessoas têm que ver também. A gente vai subir o vídeo. Tá, esse vai subir. Isso. Boa. Hoje a gente vai subir o vídeo, tem no Spotify tem vídeo e esse nós vamos subir no YouTube também. Êxtase, o Eros e o Telos de Ágape. Puxa! Então, a gente vai comentar rapidinho, como se tivesse assim numa vernissagem, você tivesse colado do nosso lado e falava, fala um pouquinho aí. Isso, como é que foi esse
Esse trabalho tem a ver primeiro, com a figuração de um tipo de corpo que eu não vejo figurado na história da arte, numa pintura, assim, bem feitinha, mas também tem uma relação com a noção de gozo, em particular, uma relação que, para mim, me parece óbvia com o êxtase de Santa Teresa, que está na capa do Seminário 20 do Lacan, mas aqui tomado a partir de imagens de... Acho que você pode mostrar outra já, Gustavo, a imagem. Aqui tomado a partir de imagens de mulheres pobres, mulheres da periferia, que experimentam esse êxtase místico em experiências pentecostais, assim, que não tem nada a ver com, como eu sei que você conhece bem do assunto, não preciso te explicar, não tem nada a ver com o movimento neopentecostal, e essa aqui eu estou falando do pentecostalismo clássico mesmo, de igrejinha pequena na periferia, tradição mística. Isso. Então, essas pinturas falam mais ou menos disso, e essa frase é do Rubem Alves: o Eros é o telos de Ágape. É uma frase que, quando eu li na tese de doutorado do Rubem Alves, eu olhei e falei, puta, é isso. E é isso que eu quero pintar. Posso passar, Ju? Pode. Aqui também eu coloquei essa para ter noção da dimensão, né? Porque na pintura não dá para ver. Então são duas placas de madeirite crua, né, Gil? Que a gente trabalhou para fazer o trabalho. Isso, pintura com tinta óleo. Para fazer as intervenções. Isso. Eu vou passar, Cristiano, apresentar alguns meus. Não vou falar muito, vou só assim mostrar. Às vezes o título fala mais do que eu posso dizer, né? Essa daqui ela foi uma série que eu fiz para uma sessão do Caderno Queer, do jornal em Curitiba, e fiz uma série de trabalhos, e acho que foi a primeira vez assim que a psicanálise me deu uma chave, Cristian, para conseguir deslanchar o meu trabalho na constituição de um certo estilo próprio, de uma poética mais minha, né? Onde eu me reconhecesse nela. Escuta, então são todos temas assim que me surgem um pouco da leitura em psicanálise, um pouco da reflexão, das elaborações, né? Quer dizer, a escuta se choca com o olhar, que fala muito fortemente, né, nessa série aqui da Self-Portrait, né? Self-portrait. Pois é, exatamente. É um pouco a materialização desse desver, né? Porque o que a gente olha de olhos fechados e vice-versa, né? Tentei fazer a escuta é esse jogo, né? Já começa pela comunicação como um equívoco, né? Como um certo engodo. Esse aqui é a lata de conversa, que tem uma orelha lá no fundo. Esse aqui é uma série de intervenções que eu fiz chamado Desobjetos, aconteceu na pandemia, Cristiano, que os produtos começaram a entrar na nossa casa autonomamente, né? Até então a gente ia no mercado buscar. Na pandemia eles vinham sozinhos. Então eu comecei a pensar nas embalagens, né? Que é uma problemática grande, que fazer desse amontoado de embalagem. E daí surgiu essa série, esse daqui é um deles só, que é o Lata de Conversa, né? Aqui outra série, essa aqui mais sobre o olhar, é uma série bastante longa que eu tenho, chamei de Investigações sobre as Condições do Olhar. E duas formas assim que se apresentaram, né, plasticamente, dessas reflexões, dessas elaborações. Aqui mesmo desenvolvimento também do olhar, né? Essa série eu já nomeei Janelas para Não Ver, e aqui eu usei a história da Santa Luzia. Do que o Lacan comenta no Seminário da Angústia, né? E é a padroeira dos olhos, né? Sim. Protetora dos olhos, que é maravilhoso isso. E daí fiz uma série, enfim, de trabalhos, esses dois ali eu peguei como amostra. Essa é uma série Extradição, aqui usando o conceito duplo, né, de coisas dentro do temas da tradição, mas que eu era meio que auto-expurgado, né? Me auto-exilei da tradição. Chegou um momento que eu rompi com o trabalho clássico, com a modelagem clássica, com a percepção clássica, né? E aí fiz essa série de autorretratos dissecados. Essa aqui, Em Busca da Beleza Interior. Eles têm uma picardia, tem um humor, né? É muito interessante.
Acho que talvez ele contrabalanceie um pouco o obsceno, né? Eu trabalhei muito tempo a partir de imagens da pornografia web, e eu queria olha só. desconstruir, desaparelhar essa Aham, visão aham. simulada do sexo, né? Não, e Essa essa aqui ainda é um quadro muito, uma imagem muito forte para isso, hein? Muito, muito legal, interessante. né? Aham. Essa ainda sobre o olhar também, né? Nomeei aqui Perverso Amatógrafo. Essa é uma cena do filme 120 Dias de Sodoma, Ah, do Pasolini, né? Pasolini. Hum, Aqui, série Desmetaforia, que vou passar mais rápido, aqui um dos primeiros trabalhos. Essa aqui é a série Manjoiev. Eu fiz tá. instalações, desenhos com instalações, assim, numa exposição que eu fiz em Curitiba. E aqui as instalações é do Hélio Chaves, um amigo, colega meu de lá. Uhum. Que mais? Aqui um último, Corpo Imaginário. Essa é uma série bem longa que eu fiz também, utilizando a noção de que o corpo é uma instância imaginária, né? E aqui eu peguei É. só essa amostra aí do corpo como, enfim, fragmentado, né? Uhum, uhum. E é isso, Christian, desculpa a gente ter essa Nossa, mas é um audácia, né, de te material mostrar trabalhos, eu te trouxe excelente, para a exposição, né? excelente, excelente, sim. Ah, acho que dá para a gente falar muita coisa aí do que vocês estão fazendo, vamos dizer assim, né? Acho que tem uma proximidade com o que o Gil faz também, tem esse trabalho com os materiais, com pequenas interpolações, né? Parece uma constante, de anteparos, né? Tem imagem e tem sistematicamente algo que é uma parte que acaba sendo escondida, né? Para o completamento da imagem. Acho que isso é uma estratégia que funciona assim, certamente um pouco clássica, mas que funciona bem para levantar o tema do desver, né? Acho que isso tem uma afinidade com a tradição mística, né? Com a tradição das santas, né? E não sei se você lembra, mas tanto a Santa Ágata quanto a Santa Luzia, elas são torturadas no contexto de tem um homem que quer casar com elas e elas recusam, né? Tem uma recusa da subserviência, da dominação, de entrar num contrato, vamos dizer assim, que uma mulher sai das mãos da sua família, vai para as mãos de um homem. E isso era uma condição elementar para as místicas renanas, né? Hadwig, Porrette, todas elas, né, participavam do movimento do século XII, chamado Free Spirits, espírito livre. Ou seja, mulheres que tinham essa condição exclusiva de poderem estar vivendo numa casa sozinha, numa cidade sem confessor, sem homem enchendo o saco, né? E, curiosamente, nessa condição apareciam os êxtases místicos. Nessa forma de vida começa a acontecer, então, um diálogo, né, com alguém, e esse diálogo tinha como problema central a imagem, né, o espelho. Então, o texto da Marguerite Porret chama O Espelho das Almas Simples e Aniquiladas. Ou seja, pergunta parece ser nessas místicas assim: o que eu estou vendo é um espelho do meu olhar ou é outra coisa? Estou vendo escapa ao espelho ou é só reflexo? Que é a pergunta central do desvir, né? Achei muito, muito interessante vocês pegarem essa temática, né? São corpos que têm essa coisa do Lacan diz no Seminário 20. Você pode ver que ela está gozando. Quem pode ver o quê? Como assim você pode ver que ela está gozando? Ela pode estar com prego no pé, ela pode estar com uma dor de cabeça, cólica. Como é que você pode ver que ela está gozando? Você não pode ver isso. O gozo, ela só é, vamos dizer assim, recognoscível, captável por deformações, opa, tem algo que se interpõe à imagem, mas não pode ser só um biombo. Tem que ser algo que se interpõe à imagem falando
como ela se compõe como imagem, fazendo você desconfiar da imagem. E eu acho que é exatamente isso que vocês estão bolando aí com essa estética, que me lembra um pouco o barroco, né? Especialmente no momento que você falou, comecei a sair de um certo padrão e etc., né? Vem com as torções, que é uma forma que eu acho que a gente devia valorizar mais, porque é a primeira forma de resistência contra-colonial brasileira, né? Isso aí fala da gente, como é que a gente se virou com... vamos começar a dizer não aqui, pelo barroco, né? Então, acho que está infiltrado, né? Uhum. E uma outra temática que eu achei bem legal no trabalho aí de vocês é que tem algo, vamos dizer assim, que consegue falar da violência sem estetizá-la, né? Que é o problema também da pornografia, né? Consegue falar da sexualidade sem pornografizá-la, né? Sem jogar com excesso de captura da visão, né? Isso é o desafio propriamente, né? É o desafio propriamente, e que eu tenho estudado um pouco disso, aparece na mitologia do Narciso. Então tem a coisa dos espelhos. A versão que a gente tem do mito de Narciso é uma versão completamente dominada pelo olhar. A gente olha lá para o mito, só tem o olhar, o cara está preso no olhar, com a imagem e tal. Você vai em Ovídio, né, Livro das Transformações, e é uma disputa entre o olhar e a voz. Eco é tão importante no mito quanto Narciso. Essa disjunção entre o olhar e a voz que vocês fazem, o trabalho de vocês consegue pegar bem isso. Ela estava lá no mito. Por exemplo, você sabia que o Narciso nasceu do estupro de Cefiso, pai dela, contra Liríope. É fruto de uma violência. E nessa violência, o que se transmite é uma separação arbitrária, condenatória, sofrida entre o voz e o olhar. Então, quando vocês nas místicas, né, uma está de olho fechado, vendo, a outra o espelho para cima, a voz para baixo, vocês captaram esse negócio. Achei sensacional. O olho é que nos põe em contato com o mundo, né? O olho e o tato. Uhum. E a voz tem essa coisa curiosa que o ouvido não dá para tampar, né? O Lacan diz em algum local, né? Você não consegue fechar ele como os outros sentidos, digamos assim, né? Uhum. Maravilha. Deixa eu aproveitar um pouquinho mais, Cristian, te perguntar uma coisa. Você acha que os desenhos dos nossos trabalhos ele pode ser confundidos com uma certa ilustração de conceitos da psicanálise? Pode, mas aí volta crítica, da assim. pergunta do Gil, né? Que regime de relações a gente pode ter entre arte e psicanálise, né? Uhum. E que são vários, e não veria que tem um que tem que ser assim, mas é importante a gente se situar nas alternativas, pelo menos as mais historicamente consistentes, né? Acho que a primeira é assim, através da arte, a psicanálise consegue ocupar o espaço público, né? Ou seja, consegue dizer que a conversa dela é comensurável com uma conversa que nos antecedeu, né? Como é que a gente fala? A gente fala das coisas assim como a arte fala, né? Então, seria um regime de tradução, né, de paridade, que a gente encontra mais no Freud do que no Lacan, né? Isso é compreensível, é uma forma dele dizer assim, olha, a psicanálise não pode, talvez não seja conveniente que ela se inscreva publicamente só a partir da ciência. Porque, aí a gente pode discutir, porque tem problemas em fazer isso, porque a ciência trabalha com conceitos que são mais categoriais, são mais kantianos, são mais isoláveis do tempo. A arte trabalha o conceito no tempo, né? A arte envolve um conceito de irrealizado, de desaparecência, de incompletude, de reformulação. É um conceito no tempo, é um conceito processual. E isso eu acho que é uma coisa importante nessa conversa, né? Acho que o segundo ponto é a partilha de linguagem.
Então, temos um solo epistemológico comum, né? A arte, uma forma de linguagem, uma forma de explorar os limites da linguagem, né? E a psicanálise também. Então, filosofia da linguagem, semiótica, semiologia, teoria da teoria das formas, isso vai estar lá porque tem uma linguagem comum. Existe um terceiro nível de relação que me parece falar mais profundamente no trabalho de vocês, que é assim, a arte ela consegue captar contradições sociais antes da psicanálise. Ou seja, ela consegue descrever formas de sofrimento que ainda não estão integradas à nossa psicopatologia. Ela é uma espécie da psicopatologia sismográfica. Ela percebe os tremores antes da gente ver os prédios destruídos. O artista é uma antena da raça, como dizia Ezra Pound? Nesse sentido. Os artistas estão antes na minha pesquisa, sempre quando eu chego num lugar, os artistas já chegaram antes. O que quer dizer exatamente isso? Tem muitas traduções, e eu particularmente gosto dessa, né, de que eles são psicopatólogos ou etnógrafos espontâneos para a psicanálise, para a psiquiatria. Isso existiu na psiquiatria também, né? Os trabalhos sobre a Salpêtrière, não é o Warburg, é das vagalumes, como chama? Didi Uberman. Didi Uberman, isso. Eu acho que tem um último, respondendo agora a tua pergunta, um último modo de relação que a gente vê mais no Lacan, né, que é a arte como indução de novos conceitos, como campo de formação de novos conceitos. Então aí, quando a gente trabalha muito tradutivamente, olha, isso fala do objeto A, olha só, isso me permite ter um suporte de imagem para pensar o sujeito. Legal, né? Um regime de relação. Mas tem esse outro que é o mais propriamente ligado à lógica da invenção. Né? Então aí tem coisas que vão aparecer no trabalho que elas não são comensuráveis com os conceitos psicanalíticos, mas elas estão justamente dizendo, olha, aqui tem um buraco no conceito, hein? Aqui tem um conceito por se formular. Aqui, ó, eu consigo dizer disso, mas vocês ainda não estão dando o nome certo para a coisa. Né? E aí é uma hipótese que eu venho trabalhando com algum pessoal de curadoria, de museus, né? Do curador, né? O curador aquele no sentido que monta, né, uma exposição, como alguém que está na escuta do sofrimento social. Né? Ele vai dar forma a uma expressão de sofrimento social que muitas vezes, quando a coisa funciona bem, ela está informe, né? Ela está pré-forme, ela não está ainda elaborada, né? Vista, né? Olhada, ou então ela está excessivamente, né, presa no nosso ver, daí a gente não olha mais para ela. Perfeito. Ainda continuando assim nessa temática propriamente da arte, eu queria te fazer ainda uma última pergunta, que é o seguinte: a gente sabe que o Fernando Pessoa procurou tratamento psiquiátrico, né? Uhum. Tem uma carta dele de 1919 que ele envia para 2 psiquiatras franceses cujo contato ele tem, etc., dando conta do próprio diagnóstico. Ele diz que ele se diagnostica como histeroneurastênico. E aí eu li um artigo bastante interessante que defende uma hipótese curiosa. Ele diz assim que a relação dos heteronômios do Pessoa teria sido uma espécie de autoterapia, uma autoanálise, onde ele dividiu-se para manter uma relação lúdica com as múltiplas formas e não implodir para dentro, não surtar, não criar uma divisão psíquica interna, né? Mais ou menos como ele operou uma multiplicação para evitar uma divisão interna. Tem um texto dele que diz assim: certos elementos da obscenidade são um estorvo para alguns processos mentais superiores.
Decidi, então, por 2 vezes eliminá-los pelo processo simples de os exprimir intensamente. Essas 2 vezes em que ele diz que decide eliminar são os 2 poemas eróticos, obscenos que ele escreve, né, que é o Antinous e o Epithalamium. Ele mesmo diz que são poemas obscenos, né. Claro, a gente meio que deduz daí, assim, meio que automaticamente, uma certa sublimação, né, Christian, um certo sentido de sublimação nessa coisa do Pessoa imediatamente verter em poesia. Só que aqui, muito humildemente, vem a questão, Christian, que é assim, eu e o Gil, a gente implica um pouquinho com esse conceito de sublimação. Ele meio que passa raspando, sabe? A gente tem essa audácia porque a gente está meio que do outro lado do balcão, né? Nós 2 desenhamos, a gente tem uma produção plástica, o Gil, além de tudo, tem uma produção também musical e etc, e literária, né? Mas trabalhando com arte, o que a gente vê é a vida do ateliê, é processos manuais, é técnica aplicada, né? É um pouquinho de inspiração, aqueles segundos assim, e depois é trabalho muscular, né? É sujar o ateliê. Além da angústia que é provocada pelo trabalho artístico, em vez de aliviar o sintoma, tem sintoma que vem porque eu faço. Angústia. Aumenta. Né? Então eu queria perguntar assim, o que aparece na clínica, Christian? Assim, você constata mesmo casos de sublimação, que você consegue assim, com segurança dizer que são sublimação, eventualmente analisando os artistas que você tem a oportunidade de tratar, algo assim? Olha, a pergunta é super interessante, porque ela remete a 2 modos de relação entre arte e psicanálise que eu não mencionei, né? Que são clássicos. Um é a psicologia do autor, né? Que evoluiu mal para as psicobiografias e tal, que se popularizaram, acho que de tal forma que a coisa virou um campo minado. Hoje é difícil quem faça a psicologia do autor, né? De forma interessante, produtiva, né? E o outro é esse conceito que eu concordo totalmente com vocês, é problemático, o conceito de sublimação. Eu mesmo raramente uso, e quando você me pergunta na clínica, já tive essa discussão, tem gente que, bom, acha um conceito primeiro, maior, fundamental, né? Mas na clínica ele me parece um conceito um pouco sem serventia. Pelo seguinte, você só reconhece a sublimação pelos seus efeitos, né? Você não sabe exatamente, é um pouco como os sintomas psicossomáticos. A psicanálise lida com eles melhoram. Como funciona? Não sabemos. Ou seja, como você faz para alguém sublimar mais? O que você fez na análise para que isso acontecesse? Você diz, olha, a análise foi indo bem e começam a acontecer fenômenos que, bom, a gente pode dizer, isso aqui parece sublimatório. Mas, em primeiro lugar, uma coisa esquecida no conceito de sublimação é que ele não é identificável com a arte. Isso foi vicissitude do conceito. O Freud dizia ciência e arte. Ciência e arte. Sublimação, as 2 coisas. E ele ligava a sublimação com educação. Então, sublimação tem que ver com, vamos dizer assim, o processo formativo de alguém, no sentido da Bildung, da relação maior que alguém tem com os saberes em geral. Que é uma relação que hoje parece uma coisa arcaica, né? Uma coisa, você vai mobilizar um conceito que já não é mais assim, o Adorno fala em pseudoformação, o que é a formação? Formação do analista, então começa a poluir tanto o ambiente, você fala, pô, mas realmente, né? Quando é que eu vou descobrir que está um processo de sublimação? Quando aquilo tem um certo reconhecimento social. Lá no Freud. Envolve dessexualização e tal. Me parece um conceito muito mais interessante, dessexualização. Deleuze usou isso aí bem, no livro lá que o Lacan elogia, do Sarmazoc, do que a sublimação. A sublimação é um conceito gordo, encebado, sabe? Ela cabe tanta coisa dentro dela que a gente não... O que você faz exatamente com isso? Mas é a minha implicância também. Eu acho que tem gente que faz coisas ótimas e que não tem uma posição assim forte nessa matéria, né? Em relação ao Fernando Pessoa, histeroepilepsia, né?
histeroneurastenia, você falou. Interessante, porque a neurastenia era a forma de sofrimento prevalente nos psiquiatras anglo-saxônicos. Eles achavam que nos americanos, sul-africanos, a Fernando Pessoa se formou na África do Sul, tinha uma ligação com a Inglaterra muito, muito forte. Né? Para essa turma, a histeria era uma outra coisa, diferente da histeria francesa e depois alemã por causa do Freud. Né? Quando ele diz histeroneurastenia, é meio paradoxal, né? Se posicionando na divisão entre racionalidades psicopatológicas. Isso é muito, muito interessante. Imagina assim, estou forçando a barra, mas tem uma loucura que fala inglês e outra loucura que fala francês. E eles dizem, olha, a minha loucura é que eu fico entre os dois numa espécie de esquise. Né? Eu acho que ela tá falando de um processo que a gente devia estudar mais, né? E que, em geral, ele está diluído no conceito de narcisismo, né? Com fragmentação, ou no conceito de divisão, de espalto, divisão dos sujeitos, né? Que é o conceito de Entzweiung, né? É um outro tipo de divisão, a divisão que está no esquizo, que está em alguns processos esquizoides, tais como foram descritos pela Melanie Klein, e que tem que ver justamente com essa história do olhar e da voz. Não é uma divisão, não é uma fragmentação, é uma Entzweiung, é um tipo de poderia dizer assim, de dissociação que, por exemplo, vai explicar por que no universo anglo-saxônico você tem uma coisa chamada personalidade múltipla, não é? Epidemia, anos 70, né? Os serial killers, tem outras personalidades. E no Brasil, zero. Nunca vi um quadro de personalidade múltipla. Ou seja, tem algo que ver com a língua, com a cultura, com a maneira de captar essa divisão. Porque as outras divisões você capta melhor, né? Translinguisticamente. Uhum. Bom, é bem interessante. A gente lê e parece que até a loucura do Fernando Pessoa era poética. O que a gente está terminando, eu queria fazer uma última pergunta aqui da minha parte. Depois a gente tem uma última perguntinha, que é uma perguntinha que a gente faz para todos os convidados, mas ela é bem rapidinha. E essa pergunta, eu imaginei uma situação ficcional. Eu quero aproveitar o seu talento como ator. As bobagens que as pessoas se inventam na vida. Não. Não, mas é uma situação ficcional que é a seguinte. Imagina um mundo distópico em que acabaram os psicanalistas e eles foram perseguidos assim de maneira brutal, e você é o último psicanalista no mundo. E Natália Pasternak venceu. Venceu, isso! E essa não é bem você, um personagem, o coveiro do Aqueronta. E ele é o último psicanalista do mundo, e ele tem uma sala, ele está numa sala, e tem 5 minutos, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, porque eles estão vindo. Eles estão vindo e você sabe que eles estão vindo. E você está nessa sala com uma turminha pequena e muito interessada, que olha para você e fala, cara, me diz alguma coisa, o que você puder falar aí, enquanto eles não chegam, porque nós vamos levar a tocha adiante. Abre o livro de Eli. Aí a palavra está com você para improvisar com a resposta. Caramba! Puxa, primeira coisa é que isso retoma a tua pergunta sobre o que ainda não aconteceu, o que ainda tem por fazer e tal, que é, assim, a minha
vou dizer assim, inépcia com as artes em geral, enquanto alguém que realmente faz arte, né? Não comentador, crítico e companhia. Eu sempre me senti muito alijado, né? De muitas conversas com os meus pares, porque muitos psicanalistas da minha geração eram também poetas, músicos, dançarinos, pessoas que ficaram muito divididas a ponto assim de 3, 4 anos depois que a gente estava formado, a pessoa estava pensando, eu não sei se eu vou para cantar na noite, ou eu vou para psicanálise, ou se eu vou tentar uma carreira como ator, né? E eu era o único que falava para mim isso realmente é impossível, né? E naquela época, assim, a gente fazia muito teatro experimental. Então, esses caras, né, eles iam lá, a gente contratava um diretor, um cara meio famosinho, ele vinha, a gente dava aula, é péssimo. Eu sempre passava assim, aquele vexame, né? Até uma vez a gente resolveu estudar dança, então contratou lá esse foi o pior de todos. Cris, sai, porque você está atrapalhando esse negócio aqui, que você não entende nada de corpo, de dança e etc. Então tem uma coisa assim na minha experiência que eu estou revendo, que você tem que achar um jeito disso aí, né? Ter alguma expressão e tal. Então, quando me perguntam, mas por que você foi se meter com a Tati Bernardes e fazer essas coisas? A mesma coisa, quando eu comecei com o YouTube, por que você... Isso tem a ver um pouco com consertar, encontrar um jeito meio, sabe, meio paralelo, né? Christian, se você quiser um curso de desenho, você já tem bolsa integral de estudos aqui. Mas eu queria muito, né? Um prazer. Eu fiquei pensando assim, eram aulas à noite, eu fiquei maravilhado com o negócio, mas vem sempre essa coisa de, então deixa eu pensar Berger, tal, e daí você, arte é outra coisa, né? Como você falou, aquele fazer ali no laboratório do ateliê. Mas eu não queria perder o livro. Não foge da raia. Porque a única forma de você fazer uma transmissão desse tipo que como você inventou, seria a forma artística. Né? Um koan, né? Você transmitir um enigma, né? Você transmitir em 5 minutos, né? Algo que tivesse assim que ver com os desejos humanos, com o inconsciente, com essa outra relação com o saber. Né? Eu não saberia exatamente como, mas talvez eu imaginasse um suporte, né? Não sei se somente oral, né? Porque isso faria a gente voltar, né, para a estrutura mítica, né? Do mito oral e tal. E a oralidade para a psicanálise ela é super importante, definitiva, a gente trata pela palavra falada, associação livre, mas ela não é suficiente para transmitir a psicanálise. Para transmitir, você precisa do suporte, você precisa da escrita, você precisa da imagem, você precisa da gravação, você precisa do texto, enfim, de alguma coisa assim. Então, não sei se nessa ocasião faria uma espécie assim de ditado, né? Escreve aí, né? Então, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, ou não. Ou uma relação sexual que não há, ou você a viu por aí? Algo que fosse assim uma estrutura de pergunta, de oráculo, né? De máxima, do tipo conhece-te a ti mesmo, mas que pudesse ao mesmo tempo assim, conhece-te a ti mesmo, mas não demais. Boa. Bom, então estamos terminando realmente e vamos fazer a última pergunta que a gente fez. É uma pergunta um pouquinho provocativa, que a gente realmente faz para todos os convidados, que é a seguinte: que foi? O que você deseja? O que você quer? Então olha só que pergunta. Então, eu vou responder de uma forma que eu acho que vai ser um pouco bizarra para vocês. Quinta-feira que vem eu vou estar no Malba, na Argentina, falando sobre psicanálise e arte. Né?
reunião, vamos dizer assim, de curadoras e tal. E o que eu quero é levar o trabalho de vocês para ser discutido lá. E para isso eu vou precisar da autorização de vocês, de alguns originais, para poder projetar e tal, e falar na nossa conversa lá, que a gente teve aqui. Vou levar lá para os argentinos, vocês deixam? Que foi? Por favor, tá autorizado. Tá resolvido. É isso que eu quero. Maravilha. É menos, não é mais, não. É só o que vocês fizeram aí. Nossa. Ainda ganhamos, foi um presente de aniversário duplo, que eles ontem foi meu aniversário. Vocês não sabem o que eu vou falar, pô. Pegar o São Paulo, esses dois nunca. Contra-exemplo, né? Não, mas uma resposta mais genérica, que foi... realmente eu queria que a psicanálise encontrasse uma outra configuração no Brasil que desse algum suporte assim para que as instituições se conciliassem um pouco mais com os movimentos sociais de inspiração psicanalítica, de que a gente reduzisse a hierarquia, né, de saberes que ainda existe, né? O meu que foi é meter bala no condomínio, quer dizer, quebrar muros e fazer essas coisas aí que a gente está fazendo, mais do mesmo. Tá bom? Combinado, Maravilha. então? Christian, queria de novo te agradecer muitíssimo, foi um prazer imenso, como eu disse, para um grande presente de aniversário, um dos maiores que eu já ganhei. Obrigadíssimo mesmo pela generosidade de estar aqui. Aí quando você vier para São Paulo, abraço em presença, não tem nada dessa. O Lá Gustavo tá você planejando. ligado, Gil. Ele tá planejando se mudar para São Paulo um dia. Eu vou para fazer justamente o projeto de mestrado sobre o desver, sobre o tema do desver, não. Mas dá, com certeza. Se você quiser, te apresento aí algumas pessoas lá da ECA. Maravilha. E tal. Tenho certeza que vão gostar desse projeto seu aí. Te agradeço desde já. Maravilha, obrigado de novo, Cris, pela generosidade aí, pela parceria. É isso aí. É isso aí, gente. Beijo, abraço, aperto de mão. Adeus. E para quem tá ouvindo a gente, clica na Queronta Movebo e segue a gente aí, como falou. Tchau.